Boa tarde, amigos ouvintes. Hoje, por questão de algumas técnicas que estamos organizando, então deu algum problema na live de manhã. A gente teve que excluir, mas aqui estamos, né, em nome de nosso Senhor Jesus, para gravar essa live que perdemos de manhã, né? E sempre falando da nossa vida, tentando nos conhecer melhor, porque nós estamos na contagem regressiva, né, nos últimos dias. Os últimos dias, diria eu que, como não marcamos, Jesus disse, nem eu e nem os anjos sabem quando, né, mas unicamente o Pai que está no céu. Então, quando eu digo os últimos dias, é para o acerto que Deus tem com esse mundo, né? E até tenho dito nessas lives últimas que já começou, né? Falei muito esses tempos já passados acerca da era em que vivemos. Cada era foi baseada numa das 7 igrejas. E estamos na última era, Laodiceia. Lendo no Apocalipse, você vai ver o que diz acerca desta era da igreja de Laodiceia. O que ela estaria praticando? Ela, em termos de dizer, né? O que estaria acontecendo nesta era? Cada igreja dessas 7 que você for ler, examine-se bem que tem uma cobrança de Deus acerca do que está sendo praticado na era. Aquilo ali não fala-se de um templo dirigido por alguém, não, aquilo ali fala de eras, de etapas que foram divididas a vida. Como fala das 7 igrejas, a contagem, eu também tenho explicado sempre, a Bíblia fala muito dos 7, né? Até que, quando foi para começar, depois de Abel, que Caim já havia matado Abel, o filho próximo teve o nome de Sete, né? E assim, os 7 anjos, com as 7 taças do Apocalipse. Então, a questão maior acerca que poderia estar bem mais aparelhado o sistema religioso, porque aí daria-se o entendimento a todos mais fáceis. Porque quanto mais aumenta a quantidade de ideias, mais complicado fica a maneira da interpretação. Porque nenhuma pessoa, pode haver milhões, vai bater corretamente pensamentos iguais, como eu tenho dito. E isso é impossível que alguém consiga descobrir alguma coisa para dizer. Agora eu estou afinado perfeitamente com todas as coisas que eu precisava ter aprendido. Então, fica impossível. É como eu já disse, muitas escolas, cada uma ensinando um tipo de língua, de linguagem, de idioma, uma chegando à outra, falando, digamos assim, na linguagem dos japoneses,
ao mesmo tempo falando usando a língua portuguesa, pode dar o mesmo sentido ou bem parecido, mas só que totalmente diferente a maneira da pronúncia. E assim tem se tornado esse campo de ensinamentos. Quase que não tem como mais ter certeza do que acontece no meio de religiões. Porque são muitas mil, né? Agora, nenhuma seria quase impossível, né? Mas grande parte delas não gostam de ser tratada como seitas, né? Porque a palavra seitas, ela puxa muito para o lado contrário de uma santidade que a pessoa está procurando, uma coisa mais pura acerca da vida espiritual. Então fica assim mais complicado. Mas como todos têm o direito, né, de um livre-arbítrio, de crer como quer, fazer da maneira que acha que dá certo, no sentido espiritual, então é um direito. Mas só que todas elas terminam incluindo, mesmo que eles não queiram, nessa linhagem das seitas. Porque todas essas religiões, ela terminam num sistema religioso que dá parecido, né? Um evangelho de aprendizagem acerca da vida espiritual. Só que todos estão dizendo que é assim que está certo. E no meio nós sabemos que tem algo perigoso, né? Acerca do entendimento espiritual. Muito perigoso. Coisas que nem mesmo têm fundamento bíblico. Não tem. Então, às vezes lido de uma forma, ensinado de outra hora nem existe dentro das Escrituras, são palavras criadas, formalizadas, da maneira com que a pessoa acha que é a maneira mais certa, né? Eu, toda a vida, eu tenho comigo o seguinte: enquanto estiver na palavra acho, eu pensei, estou pensando, vou tentar para ver se dá certo, para mim, não são palavras conclusivas. Para mim, até porque eu aprendi na Bíblia, que as coisas de Deus é sim, sim, não, não. Quem disse isso foi o próprio Cristo. Quando alguém fala uma coisa que diferencia de outro sistema religioso, ele é condenado pelaquela religião, às vezes nem em tudo, mas em parte não concordam. Termino assim. Para dizer que estaria todo certo, então teria que ter vários deuses, né? Porque a palavra de Deus, ela é única. Ela não há maneiras de fazer diferença. É uma e pronto, né? É o sim de Deus ou não de Deus. Com Deus não tem mais ou menos. Com Deus, ele não tem que pensar o que vai fazer, simplesmente ele faz. A sua altura é uma altura de um Deus, não de qualquer Deus. É um Deus sobre todas as coisas
e que não aceita a criatividade do homem. Não adianta. Ele não aceita. E é como as orações, por exemplo. As orações, a própria Bíblia diz, condenando os fariseus por fazer largas orações nas praças, e Jesus ainda dizendo que isso aí era só para se apresentar, querer aparecer e incomodar as viúvas. Quando ele falava em incomodar as viúvas, é porque ele não queria pôr mais largo o seu discurso, porque senão ele teria dito até os enfermos que estiver próximo, porque a Bíblia recomenda a explicação que Deus não é surdo, certo? E nem seus braços estão encolhidos para que eu não possa socorrer. Então, ele está dizendo que o que tiver de ser feito, ele está pronto para fazer. Agora, condena as largas orações em praças. Veja bem, sou eu que estou tentando falar mal de religiões ou é a Bíblia que está errada? Ou alguém não está vendo isso? Eu não tenho nenhuma intenção e não estou aqui condenando religiões. Não. Eu estou aqui livrando o espaço do religioso, bem parecido, religião com o religioso. Porque a religião significa religar com Deus. E o religioso também, mas de outra forma. De uma forma única. Ele e Deus. Não eles e Deus. Porque cada um tem a dívida do tamanho em que deve ser paga. Não teria como cada um tendo um acerto com Deus, com justiça verdadeira, fazer um amontoado de pessoas ao mesmo tempo e falar, Senhor, fala uma palavra só e já acerta com nós tudo de uma vez. Se ele quisesse, ele tem sabedoria suficiente para isso. Mas ele deixou para que os homens escolhessem a maneira e com sua boca confessassem. Porque, na verdade, ele nem precisa que você fale. Ele sabe antes de nós nem mesmo pensar. Ele sabe tudo. Então, nem era necessário. Mas mostrando que ele não tira o direito que deu ao homem. Por isso é que ainda temos que falar. Jesus foi quem disse que Deus sabe tudo antes de nós pedirmos ou falar com Ele. Ele já sabe tudo. Mas então para que fazer uma oração, né? Se Ele já sabe tudo. É porque Ele deixou para que fique gravada as palavras com a própria boca confessarás. Então, aí misturam-se as condições de pensamentos e de um pensamento ligado a um outro, duas pessoas ou mais juntas, vai dar diferença. E eles vão ter que entrar em acordo, porque Jesus diz, como andarão juntos se ambos não forem de acordo? E eles entrando de acordo nessa palavra que não conformou um com o outro, mas eles resolvem fazer quase que uma negociação, digamos assim. Não, mas o Deus é o mesmo e só por causa disso, mas só por causa disso é que tem nascido mais igrejas, como diz eles. Tem nascido mais religiões, mais seitas. Porque uns já começam crendo que não tem nem espírito, e
o outro também não sabendo praticamente nada, né? Porque o que sabemos acerca do reino de Deus é muito pouco, é muito pouco, é muito mais longe para alcançar esse entendimento que você pensar. É muito mais longe. E quando se fala na vida espiritual, as pessoas, por mais estudado que seja acerca bíblica, ele enxerga tão pequeno, né? Num universo como esse, que ele não tem fim. E a gente dá para notar que o tamanho que é esse Deus em poder, ele não teria só esse lugar aqui. E se ele não teria só esse lugar, tem lugar mais evoluído, tem lugar mais atrasado. Então, só tem esse jeito de ser visto. Porque um Deus como esse não ia ocupar o seu tempo com um monte de pessoas erradas e teria várias contradições, né? Além de só ter a Terra dentro de um universo como esse, um povo dessa situação, no entendimento humano, ia dizer que Deus erra na sua fabricação. Fabricou um povo louco, varridos, malucos, né? Não estou falando que todos é assim, não, viu? Eu estou dizendo que haveria maneiras com que essa mente curta do homem, que acham-se inteligente tanto quanto o próprio Deus. Então, alguns, segundo a Bíblia, até querendo ser Deus. Entendeu? Assenta-se nos lugares celestiais significa, não é que ele assenta em algum lugar, ele toma posse das coisas celestes e começa a ensinar da sua maneira. E até nem aceita que alguém tenha a sua ideia também de ser mais ou menos criativo. Achar que essa parte lida está mais para ser assim do que assim. São direitos. Mas tem alguém que apossa e diz: aqui é nós. E pronto, ó. Virou Deus. Mas com Deus, esse Deus é com D minúsculo, viu? Porque na verdade eles estão querendo ser Deus, mas nunca vão conseguir serem Deus. Sabe por quê? Porque só de querer invadir a palavra de Deus, dando nova fórmula a essa palavra, o elemento já provocou uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, cuja ele não vai ser perdoado, nem aqui e nem no outro mundo, disse Jesus. Mas, porque começam a trocar o certo pelo errado e o errado pelo certo. Aí começa a ver assim, se surge um outro pregador, que às vezes por revelação, não estou falando de mim, que às vezes alguém pode pensar, olha ele jogando aí pro lado dele, que ele é o cara. Não, eu quero aprender. Se você souber uma outra maneira de chegar mais próximo de Deus, que não venha a ser criatividade humana, por favor, me convide. Me convide. Porque quando eu falo em Deus, eu não estou com brincadeira. E nem tampouco querendo condenar alguém. Eu estou mostrando o que Deus tem me mostrado. E aí, nessa troca, eles não aceitam. Às vezes, uma revelação que vem só por causa do tamanho, da pequenez, usando esse tipo de palavra, de um elemento, olha para ele, não vê aparência, qualidade, tal.
Então, eles deixam de ouvir a realidade que às vezes o Espírito Santo está mandando. Que a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. Alguém vai dizer, mas e como eu vou saber se é o Espírito Santo? Mas por que está numa altura dessa? Por causa dessa bagunça de quantidade de religiões. Um já não aceita, mas o outro diz. Um porque não quer perder, certo? O outro, não, sou eu. Eu sei a Bíblia igual de cor. E o outro, já mesmo por falta de entendimento. Ele vai pelos que o outro falou. E assim o outro, pelo que o outro disse, e vai indo. E aí no final, está tudo contaminado. Eles chamam a voz do Espírito Santo de voz do diabo e chama a voz do homem transtornado, falando por todo lado, né? Sem revelação, como se fosse a voz de Deus. Eles tentaram isso desde o passado. Eles vêm tentando isso, né? Imagina que eles fizeram isso com Cristo. Os fariseus lá, que eram os ensinadores da época, chegou frente a frente com Jesus e disse, olha, sabemos por que você expulsa os demônios. Veja bem isso. Você expulsa os demônios porque você é príncipe dos demônios. Viu aí a audácia? Falou que Jesus fazia parte do mal. Era maligno. Certo? Mas eles faziam isso tudo por inveja, por não querer perder e não obedecerem à verdade. Porque Cristo veio para trazer uma nova situação de resgate através de doutrinas diferenciadas e eles não aceitaram, porque a nova doutrina que Jesus trouxe teria um preço mais pesado a pagar. E eles procuravam, naquelas reuniões grandiosas que Jesus fazia, até de mais de 5.000 pessoas, ali tinha pessoas acerca de tudo. Tinha pessoa acompanhando só por causa de comida, outros para procurar ver se pegava Jesus em alguma blasfêmia, como dizia eles lá, para ter direito de matá-lo, né? Outros só em troca da cura do filho ou dele mesmo, vários interesses. Mas uma minoria estava acompanhando Jesus para descobrir como é que alguém até chegou a fazer essa pergunta. Mestre, o que farei para mim poder herdar a vida eterna? Certo? Tinha pessoas nessa situação. Mas tinha pessoas que falam, olha, eu vou levar meu filho lá hoje, porque ele está paralítico, e eu vi falar que esse chamado Jesus aí, ele é capaz de ressuscitar até morto. Mas, às vezes, levava, recebiam, e não voltava nem para falar obrigado. Como foi o caso dos 10 leprosos. Só um voltou, dando glória a Deus e agradecendo a Cristo pelaquela grande obra. E os outros? Você pensa no meio de muita gente que estão aí nas praças gritando o nome de Deus, eu não estou condenando, tem que pedir socorro a Deus. Porque na situação que chegamos agora, só Deus. Mas deixa que Deus resolvesse tudo isso, porque agora é quase impossível, porque é o cumprimento das profecias do final, do acerto. Talvez não do final de todas as coisas, mas o acerto vem. E aí, vejam bem, aí então, alguém andava procurando para ver se pegava ele em alguma contradição.
Aí chegaram os fariseus e fizeram a pergunta a um, né? Olha, você acredita mesmo que ele é o Filho de Deus? Se ele dissesse acredito, eles matariam ele na hora. Porque não podia esparramar essa situação do Cristo, Filho de Deus. Eles queriam afogar a doutrina que ele estava pregando. Eles achavam difícil, porque eles andavam errado. Um errado não dá certo andar com o outro que é certo, porque seus pensamentos se divergem. E aí, ele queria falar que era, e ele sabia que ele era o Filho de Deus, mas sabia também que se ele dissesse era apedrejado. Mas ele respondeu a si mesmo. Ele usou uma maneira. Ele disse, olha, se ele é de Deus, não sei. Se ele é de Deus, eu não sei. Agora, o que eu sei, ele sabia sim, você não podia falar. É igual está hoje, é a mesma coisa. A gente não pode falar, tem que escolher as palavras, porque senão se dá mal. Então, ele, tanto na vida espiritual como na material, mas ele usou uma maneira inteligente. Ele disse, olha, se ele é de Deus, eu não sei. Como eu já disse, embora ele sabia. Agora, o que eu sei é que nunca em Israel se viu fazer as coisas que ele faz, né? Nunca se viu alguém que fizesse o que ele faz. Isso eu sei. Mas, agora, ele seguindo essa mesma situação, alguém mesmo dentro das religiões, ele quer que o dele seja certo e que os outros sejam errados. E por causa da grande quantidade, o povo se enlouqueceram em termo espiritual. Eles não sabem mais qual porta bater para procurar um ensinador, né? Esquece que só tem um, que é o Espírito Santo de Deus, e só o intermediador, que é Cristo. E aí, segue-se um patrocínio das evoluções criativas dos homens. E não gostam que falam quando erra. E o verdadeiro amigo é aquele que diz para a gente quando erramos. Porque ainda há tempo de nós consertarmos, prezado amigo 20. Eu peço você que me ajude nesse canal deixando o like, certo? É muito importante da live através do YouTube que nós temos. Então, eu preciso muito da aprovação das pessoas. Se você acha que o que eu estou dizendo, se você conseguiu pelo Espírito Santo de Deus entender que eu não estou usando de ataques contra as pessoas, mas contra o erro que vem provocando, que é capaz de atrapalhar a vida de outros seres humanos. Então, eu estou tentando o que posso com as revelações para poder passar isso. Eu queria que você me ajudasse, deixando o like, compartilhando e, se possível, se inscrevendo no canal. Senhor, meu Pai, pedimos em favor dos nossos ouvintes, pedimos a graça do Senhor para que eles sejam fortes e tenham caminhos abertos em sua frente para que vivam melhor com as suas famílias e não te falte o alimento e as perseguições não tenham êxito contra esse povo. Esses têm parado para ouvir, certamente tentando entender alguma coisa para a nossa época. Então, Senhor, dê a eles inteligência espiritual,
Abre-se os olhos, os ouvidos e os livre de todo mal. E nós agradecemos aos anjos do Senhor. E o Senhor, acima de todas as coisas, assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.